Existe uma letra de uma música que diz assim: socorro, preciso de alguém. Socorro, não qualquer pessoa. Socorro, você sabe que preciso de alguém. Socorro. Quando eu era jovem, muito mais jovem que hoje, nunca precisei da ajuda de ninguém em nenhum sentido, mas agora esses dias se foram. Não sou seguro de mim mesmo. Agora descobri que mudei de ideia e abri as portas. Ajude-me se você puder. Estou triste e aprecio você estar por perto. Ajude-me a ser sensato. Você não poderia, por favor, me ajudar? Agora minha vida mudou em muitos sentidos. Minha independência parece ter desaparecido, mas de vez em quando me sinto tão inseguro. Sei que preciso de você como nunca precisei antes. Você não poderia, por favor, me ajudar? Ajude-me. Ajude-me. Quem gravou essa música? Os Beatles. Música Help. Em português fica esquisito, né? Convenhamos, eu sei disso. Mas em 1966, John Lennon compôs essa música num grito de desespero. Ele tinha alcançado fama, riqueza, tudo aquilo que este mundo poderia dar, e mesmo assim estava depressivo, engordando, sem saber lidar com todas essas questões que a vida apresenta. E então ele compõe essa música em 1966, que é um clamor, um pedido de... sobrou, né, do agasalho, então tá certo, né? Estamos evoluindo, hein? Garrafinha d'água agora. Ok, enquanto estiver ali, né? Quem pregar enquanto tem, vai tomar garrafinha d'água. Era um grito de socorro, realmente, um clamor a alguém que ele pedia para estar perto dele. Essa talvez foi uma das músicas que mais marcou recentemente a história da música. Foi a primeira vez que um CD de rock, que leva o mesmo nome, Help, né, a música é a principal do álbum, foi indicado ao Grammy, em 1966. Mas perdeu para um tal de Frank Sinatra, né, que na época fazia um pouquinho de sucesso. Mas essa música, de alguma maneira, expressa o que dá no coração das pessoas. As pessoas chegam um momento em sua vida que parece que há um grito, um desespero, um clamor no coração, e a gente busca a quem socorrer diante disso. E os nossos clamores dizem muito a respeito de nós, de quem nós somos. Abram lá, Salmo 119. Salmo 119, os versículos 33. Versículos 33 a 40. Salmo 119, versículos 33 até o 40. Eu vou ler o trecho todo para vocês. Diz assim: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei, e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. Cumpre a tua promessa para com o teu servo, para que sejas temido. Livra-me da afronta que me apavora, pois as tuas ordenanças são boas. Como anseio pelos teus preceitos. Preserva a minha vida por tua justiça. Dentro desse grande acróstico do Salmo 119, nós chegamos na quinta letra do alfabeto hebraico. Para aqueles que aceitaram o desafio, estão querendo aprender o alfabeto hebraico, lembra? Os 8 primeiros versículos começam com a letra Aleph, depois os outros próximos com a letra Bet, depois Gimel, Dalet, e agora a letra He, que é a quinta letra do alfabeto hebraico. E lembra que no acróstico, esses 8 versículos aqui iniciam com essa letrinha, que a grosso modo seria uma espécie de um H no nosso alfabeto, ok? Bem a grosso modo. Agora aqui, talvez você poderia pensar que o autor, se um dia você aprender hebraico, que o autor foi meio preguiçoso aqui.
Sabe, igual aquela música do Ira, para quem é de 1970 ou 80, alguma coisa assim, que fala que os garotos da minha rua já não moram na minha rua. O que mais rima com rua a não ser rua? Muito fácil rimar assim, né? Rua rima com rua. É basicamente isso que ele faz aqui. Ele inicia todas as frases, à exceção de uma, com uma artimanha. E eu vou explicar rapidamente isso, porque vocês vão ver como isso é importante para o todo do texto aqui. Os verbos hebraicos têm, grosso modo, sempre 3 letras, 3 consoantes. São as palavras dos verbos no hebraico, tem 3 consoantes. Mas conforme você vai acrescentando letras no começo e no fim, você vai aumentando o significado. Então, por exemplo, cantar, que é um verbo no hebraico, pode ser alguém cantar para mim, se você colocar uma letrinha no começo. Ou eu cantar para ti, se você colocar um sufixo no final. Então você vai fazendo isso. E aí muda o modo do verbo no hebraico. Tá? E aqui, todos os verbos que iniciam os 7 primeiros versículos, ele colocou o mesmo modo, que é um modo refil no hebraico. Tá? Eu sei que você não vai lembrar nada disso, não tem problema, mas isso é importante só para vocês entenderem a tônica desse trecho. E o que é o modo refil no hebraico? É o modo causativo, ele troca o sentido do verbo e agora ele é o objeto do verbo, não mais o sujeito. Então um verbo, por exemplo, que é eu ensinarei, muda para eu serei ensinado. Okay? Então você coloca essa letrinha no começo, que é justamente um re. Todos os versículos começam praticamente com essa. Então ele faz isso, começa com um verbo, coloca um re para dizer eu ensino, não, eu serei ensinado. E todos eles no imperativo. Ou seja, todos os versículos aqui mostram um clamor do salmista. Todos eles iniciam com um verbo no imperativo. Logicamente ele não está dando uma ordem, mas é um imperativo no sentido: faça alguma coisa por mim, porque eu estou precisando. É este clamor. E obviamente, como todos os verbos então no causativo, ele não vai ser aquele que vai realizar todas essas ações, mas é um clamor para que essas ações de Deus sejam realizadas e visíveis na vida dele. Com exceção do último versículo. O último versículo é uma declaração. Inicia com uma expressão que a gente poderia traduzir: olha como eu, ou eis que eu, ou na minha versão, né, como anseio. Mas é uma expressãozinha de um suspiro, de uma certeza, de um anseio que ele tinha. Mas no finalzinho desse último versículo, a última palavra ainda é um imperativo. Ou seja, em todos esses 8 versículos há um imperativo. Por que isso é importante? Porque a tônica desses 8 versículos aqui do Salmo 119 é um clamor desesperado a Deus. Esse mesmo clamor que John Lennon fez em 1966, o salmista aqui está expressando nestes 8 versículos sobre a palavra de Deus. Mas diferente de John Lennon, que não sabia para quem clamar, ele disse: tomara que alguém fique aqui do meu lado, eu apreciaria se alguém ficasse do meu lado. O salmista aqui sabia para quem ele clamava, e isso fazia toda a diferença. Nós dividiremos esse clamor dele em 3 partes aqui. A primeira parte, dos versículos 33 até o 35, é um clamor meio pedagógico, e vocês vão entender o porquê aqui. Há palavras que nos lembram essa ideia de ensino, de entendimento, de caminho. Então é um clamor que parece que ele está querendo aprender realmente como se portar e como andar nos caminhos de Deus. Depois vem um segundo tipo de clamor, embora são 7 clamores que aparecem aqui no trecho, do versículo 36 até o 39, talvez uns clamores mais internos, em que agora ele vai abrir o seu coração e vai falar daquilo que está lá dentro da vida dele, inclusive dos seus temores e de tudo aquilo, para no final de tudo, ele dar esta declaração diante de todos esses clamores. Quando ele chega diante da presença de Deus, ele sai lá convicto de algo. E como o Estevão disse aqui na condução do culto, não há nenhum problema em nós chegarmos diante de Deus com os nossos clamores, mas saiba que você vai sair de lá com algo no seu coração quando você busca Deus, que é justamente a palavra dele impingida nas nossas vidas. Então o primeiro clamor dele no versículo 33 é um clamor por ensino. Veja o que ele diz: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos. Ele já havia pedido algo parecido
no trecho anterior, no versículo 26, na segunda parte do versículo, ensina-me os teus decretos. Só que essas duas palavras, ensina-me, são palavras diferentes no hebraico. Essas duas palavras, ensina-me, são modos que Deus pode nos ensinar. Se na primeira ele usou uma palavra que tem mais relação com a prática, com aquela instrução que acontece enquanto nós exercitamos algo, a segunda tem mais que ver com apontar o caminho, mostrar a direção. E as duas coisas são importantes. Imagina se você chega para o Marcelo e diz: Marcelo, eu quero aprender a me exercitar. Essas duas coisas vão ser importantes. Talvez você vai ter que precisar ele ver fazendo uma flexão para você aprender a fazer uma flexão. Mas se você ficar vendo ele fazer uma flexão para toda a vida e nunca fazer uma, ele nunca vai realmente aprender a como fazer uma flexão. Essas duas coisas são importantes. É aquele ensino de apontar o caminho e mostrar como que é, mas ao mesmo tempo é um ensino de enquanto nós estamos praticando, vivendo. É aquele ensino mais da nossa vivência no dia a dia. E esses dois clamores dele mostram que o anseio dele, este clamor dele, era por um aprendizado que ao mesmo tempo fosse teórico, aponte-me o caminho, mostre o caminho, me revela qual é a tua vontade, e ao mesmo tempo não era só teórico, mas era prático. Enquanto eu pratico, ensine também os teus decretos. E essas duas coisas são importantes para nós. Agora lembre de uma coisa: quando nós clamamos e pedimos para Deus nos ensinar algo sobre a sua vontade, Deus pode usar diversos métodos. Deus é um ótimo professor, Ele é muito didático. Ele sabe que nós precisamos de métodos diferentes de ensino para nos mostrar a tua palavra e a sua vontade. Então, às vezes, o que Ele vai fazer é proporcionar situações adversas em nossas vidas. Talvez algum problema de saúde, um problema financeiro, um problema de relacionamento, para nos ensinar a confiar mais nele. Mas às vezes Ele vai proporcionar momentos de alegria, talvez uma promoção no trabalho, e Ele continua nisso nos ensinando. Mas talvez Ele vai usar momentos em que você está sozinho em casa estudando a palavra, e Ele vai iluminar os seus olhos para te ensinar algo mais teórico enquanto você estuda. Veja, em todos estes momentos do nosso estudo, ou quando acontece algo bom, ou algo difícil, ou algo com uma outra pessoa que nós devemos aprender, como os vários exemplos que acontecem nas Escrituras, tudo isso é a maneira com que Deus nos ensina. Este primeiro clamor, então, nos serve de um incentivo para realmente buscarmos esse ensino de Deus, mas ao mesmo tempo é quase que um alerta. É dizendo assim: você está pronto para Deus ensinar você? Quando nós clamamos por ensino, nós estamos nos colocando debaixo da tutoria de Deus. E aí a gente tem que perguntar: você está pronto para Deus nos ensinar? Porque vocês sabem como Deus ensinou os discípulos durante os 3 anos e meio. Eles foram perseguidos, tiveram momentos de felicidade, momentos de cura, momentos que eles não conseguiram expulsar demônio, tiveram diversas situações em suas vidas, mas que serviram para o ensino dele. Então, quando nós clamamos: Deus, me ensina os teus decretos, esteja pronto, porque Deus vai usar diversas situações em nossas vidas para nos ensinar. Agora, uma segunda questão é realidade aqui. A questão é que Deus já nos ensina por sermos cristãos. O que acontece é que muitas vezes nós não encaramos as situações da nossa vida como um ensino de Deus. Parece que as coisas são simplesmente aquele causa e efeito. Eu acordo de manhã, escovo meus dentes, nem todo mundo, né? Mas alguns escovam os dentes, vai trabalhar, ganha o seu dinheiro, chega em casa, descansa, às vezes eu fico doente, tomo um remédio, e a gente vai passando a vida achando que a vida é simplesmente o mundo girando e a gente vivendo nele, sem entender o agir de Deus nessas situações. Se tudo está bem com você, é porque Deus quer que esteja bem neste momento. Mas se algo não está bem na sua vida, é porque Deus não quer que esteja bem. Não ache que as coisas que acontecem em nossa vida são simplesmente obra do acaso, tipo, todo mundo fica doente, eu também fico doente e tudo mais. Não, Deus trata com as pessoas de maneira individualizada, e Ele sabe exatamente o que nós precisamos neste momento. Eu acho interessante porque alguns não vieram no culto hoje. Todo culto tem aqueles que faltam. Já pensou que o fato de você estar aqui num dia de chuva
e não está lá na sua casa, como alguns fizeram, quer seja por motivos de saúde, ou de preguiça, ou sei lá o que, impossibilidade de sair de casa, qualquer coisa do tipo, significa que Deus queria que você estivesse aqui, neste momento, participando deste culto, ouvindo esses louvores, participando do momento de oração, ouvindo essa palavra. Ou seja, tudo que acontece em nossa vida é fruto do ensino de Deus para nós. E o que nós precisamos é abrir os nossos olhos e entendermos como Deus age em nossas vidas. Segundo clamor dele, no versículo 34, e depois eu falo sobre a consequência no final dos 2 versículos. Ele diz: dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei. Veja que por diversas vezes já no Salmo, e isso vai acontecer mais para frente também, ele falou da importância de guardar a lei, de guardar a palavra de Deus, de obedecer a palavra, seguir a palavra de Deus. Mas aqui ele está clamando por entendimento para guardar a palavra de Deus. E não tem nenhum problema em nós clamarmos por isso. Veja, a nossa obediência à palavra não deve depender do nosso entendimento do que a palavra diz. Nós estávamos estudando hoje de manhã na escola dominical o panorama do Antigo Testamento, o livro de Josué. Josué não precisava entender a estratégia divina para dar 7 voltas em Jericó, ele só precisava obedecer. Ou seja, a obediência não depende do nosso entendimento. Mas não há nenhum problema em clamar: Deus, me ajuda a entender os seus propósitos, me dá esse discernimento. O que o Senhor quer com uma situação como essa? Qual é o teu propósito? Qual é o teu ensino diante de tudo isso? Geralmente as crianças gostam de, em uma certa idade, começam a falar os porquês. E obviamente, quando é muito novinho, a gente só fala assim: porque eu estou mandando, e pronto. Mas chega um momento que a criança começa a querer saber: mas por que eu não posso comer isso neste momento? Mas por que eu não posso assistir mais um episódio de não sei? Mas por que eu não quero fazer isso? Veja, a obediência dela não pode ser restrita a se ela entender ou não. Se ela não entender, ela tem que obedecer do mesmo jeito. Mas chega um momento na vida que a criança quer entender os porquês, ela quer ver uma coerência, ela quer ver uma lógica na ordem dos pais. E aí ela vai continuar obedecendo, ela não vai mudar a atitude dela, viu, meninas? Está prestando atenção aí, né? Não vai mudar a atitude delas na hora de obedecer, mas vai obedecer não de maneira cega, não de maneira assim a confiar cegamente, mas a confiar entendendo o porquê daquilo. E isso faz toda a diferença, e o salmista vai mostrar a grande diferença que há nisso. Qual é a consequência desses 2 primeiros clamores? Os 2 versículos terminam com quase a mesma frase. O primeiro diz: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. O segundo, dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei, e a ela obedeça de todo o coração. Os 2 primeiros clamores terminam com uma consequência de guardar, de obedecer de maneira inteira. Mas é um inteiro meio que cronológico, é um inteiro assim: eu não quero só obedecer agora, eu quero obedecer até o fim da tua lei. Eu não estou preocupado só com a minha vida agora, estou preocupado com a minha vida de agora até o momento da minha morte. Então, continua me ensinando, continua me mostrando, continua me guiando, porque eu quero obedecer a tua palavra até o fim. E essa deve ser a preocupação das nossas vidas. Há muitos que, num momento da sua vida, estão tão empolgados com Deus e com a igreja. Talvez você já tenha presenciado gente assim, que passa alguns anos, você olha e fala: o que aconteceu com essa vida? Olha onde ela está agora, longe dos caminhos de Deus. Não se preocupe só com a sua vida agora, se preocupe em obedecer a palavra de Deus de agora até o final da nossa vida. Mas depois também uma obediência, um guardar inteiro, mas também do coração. Não aquele guardar que é simplesmente de fora, a prática, mas é alguém que guarda de dentro para fora, de todo o nosso coração. Ou seja, desejando isso, querendo isso, e encontrando nisso, numa palavra que ele vai usar logo logo, a satisfação para as nossas vidas. Por fim, o terceiro clamor, dentro deste primeiro clamor pedagógico que nós fizemos aqui, no versículo 35, ele diz: dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Veja que a preocupação dele é por um ensino,
é por um entendimento, e agora é para Deus guiá-lo nos seus caminhos. O salmista está reconhecendo aqui, como ele faz ao longo do salmo realmente, que não adianta Deus mostrar o caminho que devemos seguir, não adianta Deus nos dar entendimento, se Ele também não nos guiar no caminho em que devemos seguir, o que é uma coisa muito diferente. Uma coisa é eu chegar e dizer para alguém: ó, é para lá que você tem que ir, vira à esquerda, pega a segunda, lá em Piracicaba eles falariam, a segunda à direita, pega a segunda à direita e vai para lá e vai para lá. Outra coisa é eu falar assim: olha, eu vou te acompanhar até lá com o meu carro para você não se perder realmente, vai me seguindo. São coisas diferentes. Então, na primeira, o salmista está dizendo: me ensina, me dá entendimento, mas ao mesmo tempo, me guia, me acompanha, pega na minha mão e caminha junto comigo, porque senão eu não vou conseguir obedecer a tua palavra. E aí lembra daquela progressão: eu vou obedecer até o fim, eu vou obedecer de todo o meu coração, e eu vou obedecer agora com satisfação. Gente, como é diferente. Como é diferente quando alguém obedece por obrigação. Tem que obedecer de qualquer jeito. Mas quando você dá uma ordem para um filho, e esse filho obedece só por obrigação, a gente nem gosta disso muito. Porque aquele filho que obedece, assim, tá bom. Outra coisa é ele confiar tanto no pai e na mãe, que obedece feliz, porque sabe que essa ordem que foi dada, mesmo que não seja o que ele quer, é o melhor para a vida dele. Eu sei que isso é difícil, mas quantas vezes nós agimos como crianças? A Bíblia pede algo para a gente, mas parece que o nosso desejo é outro, e às vezes a gente até obedece, mas obedece meio contrariado, obedece meio eu queria fazer outra coisa, só não faço porque eu sou crente, se eu pudesse eu faria outra coisa. Irmãos, a gente precisa encontrar satisfação e alegria na obediência à palavra de Deus. Isso significa maturidade espiritual. A gente espera essa obediência carrancuda de uma criança. Criança geralmente faz isso. A gente não espera de crentes maduros na fé. O cristão vai aprendendo a obedecer a palavra até o fim, obedecer a palavra de todo o coração, e nisso tudo Deus vai o ensinando a não só obedecer, mas a obedecer com alegria, com satisfação. Talvez tenha alguns meses nas nossas vidas que nós não optaríamos por ofertar a Deus. Talvez alguns domingos que você não optaria por vir na igreja, por diversos motivos. Talvez alguns dias que você não quer tratar bem aquele seu vizinho que está te atormentando. Talvez você não quer tratar bem aquele cliente que está assim, te provocando. Nesses momentos, nós devemos obedecer de qualquer jeito. Você deve ofertar, você deve vir na igreja, você deve tratar bem o seu vizinho, o seu cliente. Você continua fazendo as coisas. Agora imagine uma vida inteira assim, uma vida inteira de ofertar, vir na igreja, ler a Bíblia com pesar, com obrigação. Isso não se sustenta. Se uma hora ou outra nós não começarmos a encontrar satisfação nessas práticas diárias da nossa vida, e entendemos que a gente oferta com alegria, entendemos que a gente vem na igreja com alegria, desejoso mesmo de estar aqui, de que a gente quer tratar as outras pessoas bem, não por pesar, mas porque isso é ser cristão, e a gente tem alegria nisso realmente. Se essas coisas não começarem a entrar em nossos corações, saibam de uma coisa: essas práticas só pelas práticas não duram. Chega uma hora ou outra que você vai cansar de fazer tanta coisa contra a sua vontade, contra o seu desejo, contra a alegria que Deus coloca nos nossos corações em obedecer a palavra dele. E por falar em coração, agora no versículo 36, ele vai começar a falar mais da sua vida interna. Perceba que várias vezes ele vai falar sobre o seu coração, os seus temores, aquilo que está dentro dele, ou aquilo que possibilita o que está dentro dele ser atingido. O quarto clamor dele aqui no versículo 36, o quarto versículo diz assim: inclina o meu coração para os teus estatutos, e não para a ganância. O que o salmista está mostrando agora é que o ensino que Deus dá não é um ensino só para fora, não é um ensino só de ensino, de discernimento, de guiar só com a prática da nossa vida, mas é também um ensino que vai preocupar com o que está lá dentro. Ele diz: inclina o meu coração para a tua palavra.
Veja, eu não quero só me preocupar com a prática da minha vida, eu quero que o meu coração também seja desejoso da tua palavra. Agora lembra que todos esses clamores significa que o salmista está reconhecendo que sozinho ele nunca vai conseguir de fato fazer essas coisas. Ele sabe que no fim das contas o seu coração é muito mais inclinado, a palavra aqui pode ser cobiça, mas é uma cobiça no sentido financeiro mesmo, de avareza, de ganância, por isso que a minha versão traduziu por ganância aqui, é esta cobiça de querer ter as coisas realmente. Ele está falando, meu coração é inclinado para isso. Agora, não inclina, não deixe que o meu coração siga a sua inclinação natural e fique preocupado com essas coisas de ter, de ser e tantas coisas que esse mundo oferece, mas faz com que o meu coração incline e deseje a tua palavra. Mais uma vez, o salmista está apresentando para a gente aquilo que é tão comum nos salmos, a realidade dos dois caminhos. Lembra? Desde o Salmo 1, que foi a minha mensagem introdutória aqui, ou existe o caminho do ímpio ou do justo, ou o nosso coração está inclinado para a ganância, ou está inclinado para a palavra de Deus. Não há uma terceira via, não há um terceiro caminho, não há uma terceira maneira de se viver. Ou seja, todos aqueles que estão com o coração inclinados na palavra, esta inclinação vai ser revelada, porque ele não vai viver uma vida de avareza, de ganância, de correr atrás dessas coisas. Por outro lado, você pode ter certeza que todos aqueles que desejam quanto mais riqueza, bens e coisas boas, é porque o coração está longe da palavra de Deus. O mais interessante disso tudo é que você tem igrejas hoje que promovem a busca por se afastar da palavra de Deus. E as pessoas vão atrás de Deus, mais por aquilo que Deus tem a oferecer, um bem material, uma ganância, uma avareza, buscando essas coisas. Percebe o quanto é contraditório isso? Porque o salmista está dizendo, ou o meu coração vai se inclinar para a palavra, ou para a ganância. Agora, se eu tenho uma igreja dizendo para as pessoas, venha, porque Deus pode te dar isso, pode te dar aquilo, pode te dar aquilo, é uma igreja que está dizendo para as pessoas, afaste o seu coração da palavra e foque em tudo aquilo que Deus supostamente pode te dar, como prosperidade, bens ou qualquer outra coisa. Veja, a gente sabe que não há problema nenhum em a pessoa ser rica, não há pecado nenhum em ser rico. O grande pecado que a Bíblia vai nos mostrar, especialmente quando você dá uma olhada lá na carta de 1 Timóteo, é aquelas pessoas que desejam ardentemente, querem a todo custo enriquecer. E Paulo vai falar em Timóteo, alguns inclusive, abrem mão da própria fé, porque se o objetivo final da sua vida é o enriquecimento, ele faz de tudo para conseguir aquilo, inclusive negar a sua fé, talvez não de maneira escancarada, mas lá no seu trabalho. Talvez ele esteja aqui louvando a Deus domingo, mas quando chega a segunda, aí as artimanhas que ele usa para enriquecer são outras, e não são conforme a palavra de Deus. Isso porque o objetivo dele principal é ser rico. Veja, não há problema em ser rico se isso for uma consequência do seu trabalho honesto, e Deus te abençoar nisso, mas que isso não seja a grande inclinação do nosso coração. E para isso o salmista vai apelar para algo também, porque ele sabe qual é a porta de entrada para isso. Olha o que ele diz no versículo 37: desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me viver nos caminhos que traçaste. O salmista sabe que os olhos, é com os olhos que a gente começa a cobiçar as coisas. Lembra que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava lá desde que Deus criou o mundo, estava lá, mas quando Satanás deu uma cutucadinha em Eva, o texto diz, e ela viu que a árvore era, ela já tinha visto a árvore, mas é aquele ver de maneira diferente, é o ver da cobiça, é o ver de desejar ardentemente. E esse é um grande problema nosso, porque a gente vê tudo que está acontecendo à nossa volta. E no nosso mundo consumista em que vivemos, é difícil irmos para algum lugar em que não há um apelo do marketing, da propaganda, para atiçar os nossos olhos para alguma coisa. Você andar no shopping, você sabe o que eu estou dizendo. Se você andar pela rua das cidades com tanto outdoor e propaganda, você sabe o que eu estou dizendo. É aquela propaganda toda hora escancarada dizendo, você precisa disso, você não pode viver sem isso. Onde já se viu você não ter isso? Se não bastasse, isso está agora entrando, agora não, né? Já entrou há muito tempo nos nossos
celulares, computadores e tudo mais. Até aquilo que seria inocente, como uma foto publicada no Instagram por alguém, a outra pessoa olha e deseja a vida que ela tem, e deseja ir no restaurante que ela está comendo, mesmo sem poder, e deseja ter aquela roupa, e deseja poder fazer aquilo. Veja, os nossos olhos são um grande perigo para nós, porque eles nos podem levar à cobiça. Por isso que o salmista não está só preocupado com o seu coração, mas está preocupado com aquilo que os olhos veem. Eu lembro de Jó, que no seu livro, capítulo 31, disse: eu fiz um acordo com os meus olhos, para não olhar para nenhuma mulher com uma intenção impura, porque Jó sabia o que os olhos dele poderiam fazer com o seu coração. Cuidado. Veja, não tem como a gente ficar sem olhar as coisas, não tem como a gente não ir para o shopping e não olhar as coisas que estão lá, não tem como você andar pela cidade sem olhar. Você pode navegar no seu Instagram e qualquer coisa e olhar as coisas ali, mas cuidado, porque quando a gente menos percebe, um olhar simples e duro pode ser transformado numa cobiça lá de dentro do nosso coração. Se você está identificando isso, tome atitudes drásticas e pare de olhar aquilo que você está olhando, desejoso de cobiçar aquelas coisas. Por isso que logo depois do coração, o salmista diz: desvia os meus olhos das coisas inúteis. Essa palavrinha inútil pode ser traduzida por vaidade também, aquilo que é vã, aquilo que não é essencial para as nossas vidas, aquilo que não tem valor nenhum, mas que o nosso coração gosta de pregar uma peça na gente e dizer que aquilo é essencial para as nossas vidas. E geralmente é isso que acontece. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. Próximo versículo, 38, os dois próximos, 38 e 39, ele vai falar sobre um temor. Perceba que nos dois versículos ele fala sobre, ele usa essa palavrinha temor, mas com conotações diferentes. Primeiro ele diz assim: cumpre a tua palavra para com o teu servo, ou estabeleça a tua palavra para com o teu servo, para que sejas temido, ou para que ele tema a Deus. E no segundo ele vai dizer: livra-me da afronta que me apavora, pois as tuas ordenanças são boas. O salmista está fazendo um contraste então entre aquele temor que nós deveríamos ter com aquele temor que ele deseja se livrar. Primeiro ele está dizendo assim no versículo 36: cumpre a tua palavra para com o teu servo, ou seja, estabeleça, confirme a palavra, como alguns gostam de dizer, tome posse da palavra de Deus, façam com que a palavra de Deus internalize entre você. Mas o que isso vai causar nos nossos corações? Temor a Deus, porque nós entenderemos quem Deus é. Toda vez que nós lemos a palavra de Deus, o temor de Deus deve tomar conta do nosso coração. Se você está lendo certo, corretamente a palavra de Deus, se o Espírito tem iluminado o seu entendimento na hora de ler a palavra de Deus, saiba que é isso que vai produzir em nós temor. Nós estamos diante de um Deus santo, e nós não somos santos. Nós não temos, como Josué disse, condição de se relacionar com esse Deus, a não ser pela graça dele. E isso atemoriza o nosso coração. Nós não estamos diante de qualquer ídolo de barro, de terra, de madeira, que a gente pode construir, desfazer depois e fazer qualquer coisa com ele. Nós estamos diante do único Deus verdadeiro, que governa todas as coisas, que é soberano sobre todas as coisas, que é santo, 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 totalmente justo e à parte do pecado. E quando a gente olha para esse Deus e para a realidade de quem nós somos, a consequência disso tudo é temor de Deus. Mas não é um temor ruim, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é justamente aquilo que vai produzir em nós, que vai possibilitar em nós uma vida que agrade a Ele. As pessoas estão sem temor de Deus de fora, até aqueles que se dizem crentes, perderam o temor por Deus, e por isso que o cristianismo está do jeito que está. O pessoal acha que pode brincar com Deus, pode fazer o que ser crente, ser o que quiser na vida, justamente por não entenderem quem Deus é, perderem o temor de Deus e achar que agora pode entrar nas regras. E o temor a Deus também vai fazer com que ele se livre deste medo dele. Ele também tem um medo, mas o medo dele é esta afronta, uma palavra que pode ser traduzida por vergonha também, ou, se
Se você é mais antigo, o opróbrio, né? Aquela vergonha que a pessoa sente e tudo mais. É um medo que ela tem de ser exposta e tudo mais. Veja que o que ele está contrastando aqui é a atenção que nós damos para Deus, o temor de Deus, é a atenção, a reverência que você dá para Deus, e a atenção que o seu coração acha que você merece. Porque quando a gente fica com medo de fazer algo, é porque a gente acha que todo mundo está olhando para a gente. A gente acha o centro das atenções. Lembra quando Adão pecou? Primeira consequência do pecado de Adão foi a vergonha, medo. Ele fugiu de Deus, tentou se esconder de Deus. A atenção dele, que era altruísta, volta para si mesmo. E agora o que ele percebe é que estava nu. A gente já estava nu, mas agora os olhos dele estão para ele mesmo. Ele começa a dar atenção maior para ele do que para Deus e para aqueles que estão para aquela, né, que estavam ao seu redor. E ele olha para si. Quando nós olhamos para nós, a gente fica mais preocupado com os medos que nós sentimos. E o salmista está dizendo, para que isso não ocorra, para o Senhor me livrar disso, a minha atenção, o meu foco precisa estar no temor ao Senhor. É com o Senhor que eu devo me preocupar. É com o Senhor que eu devo pensar, é no Senhor que eu devo pensar durante a minha vida, e não comigo mesmo. Livra-me da afronta que me apavora, pois as tuas ordenanças são boas. E por fim, depois desses 7 clamores, ensina-me, dá-me entendimento, dirija-me, inclina, desvia, cumpre e livra-me, vem a sua grande declaração. No final, o salmista, por 7 vezes, abriu o seu coração, clamou a Deus, chegou diante de Deus num clamor desesperado, dizendo: Deus, eu preciso de todas essas coisas. E ele termina com uma declaração: como anseio pelos teus preceitos. Por 2 vezes esta expressão, como anseio, como desejo, vai aparecer no Salmo 119. A primeira está aqui, e a segunda vez está no antepenúltimo versículo, versículo 174. São 176 versículos, vocês lembram disso, né? E ele vai dizer: anseio pela tua salvação, Senhor, e a tua lei é o meu prazer. Os 2 anseios que o salmista demonstra no Salmo é o anseio pela salvação de Deus e o anseio pela palavra de Deus. E essas 2 coisas sempre devem andar juntos. O nosso anseio pela palavra de Deus é um anseio de ser salvo por esse Deus. E o anseio de ser salvo por Deus, o desejo de ser salvo por Deus, deve me conduzir a um desejo pela palavra de Deus. Porque não há como essas coisas não serem relacionadas. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Os nossos anseios, os nossos clamores estão extremamente relacionados. Lembra que eu disse isso no começo da mensagem? Os nossos clamores dizem muito respeito ao que está no nosso coração. E o salmista está mostrando o anseio, o desejo que ele tem aqui pela palavra de Deus, por meio destes clamores. Mas veja que ele termina o salmo, antes da gente fazer algumas aplicações, com mais um desejo, com mais um clamor. Até na sua declaração final, em que ele abre o seu coração e diz: eu tenho um prazer, um anseio, meu coração deseja a tua palavra. Ele diz: preserva a minha vida por tua justiça. É como se ele estivesse dizendo: não tire esse anseio do meu coração, preserva, guarda o meu coração disso. Faça que o meu coração continue desejando, querendo, ansiando pela tua palavra e pela tua salvação. Deixa eu terminar com algumas aplicações para a gente aqui em relação a este salmo. Em primeiro lugar, como está a nossa vida de oração? Clamor nada mais é do que nos chegarmos diante de Deus e orarmos a Ele, e abrir o nosso coração diante dEle. Quanto tempo você tem passado diante de Deus em oração? Se você não lembra a última vez que você teve um tempo de oração com Deus, demorou em oração ali e tudo mais, algo está errado
com a sua vida, porque esses nossos clamores revelam a nossa dependência de Deus. Eu chego a Deus clamando por tudo isso, ensina-me, inclino meu coração e tudo mais, porque eu conheço meu coração e conheço a minha dependência de Deus, eu preciso de Deus, e eu vou externalizar isso numa vida de oração. Clamores nada mais são do que orações dirigidas a Deus, e esse é um trecho que todo ele é uma conversa com Deus, são clamores dirigidos a Deus, é uma vida de oração. Irmãos, isso tem que ser uma marca do cristianismo, a nossa vida de oração. Eu sei que isso não aparece tanto. Se você vir aqui e cantar uma música muito bonita, talvez as pessoas até gravem e coloquem lá no YouTube, e a sua voz vai aparecer, e tudo mais. Se você vir aqui e fazer algo público assim, todo mundo vai ver o que você está fazendo, né? Deu uma garrafinha de água do Rafael enquanto ele prega, né? As pessoas estão vendo isso. Agora, quando a gente fecha a porta do nosso quarto, dobra o nosso joelho e tem um tempo de oração, de rasgar o nosso coração diante de Deus, ninguém está vendo isso. E é exatamente isso que Jesus fala lá em Mateus capítulo 6. Fecha a porta do seu quarto, ore a Deus, ore a esse Deus que vem em secreto. Ninguém precisa ficar sabendo, não é algo para se mostrar, é algo entre você e Deus. É aquele momento que nós temos de clamar, de abrir o nosso coração diante de Deus. A nossa vida de oração revela o anseio que nós temos por nos relacionarmos com este Deus. Espero que Deus nos ajude a melhorarmos, termos uma vida de oração que expresse realmente esse desejo por Deus e pelo relacionamento com Ele. Segunda aplicação é: quem é Deus para você? E quem é você em toda essa história? Veja, diante da realidade aqui do salmista mostra de quem é Deus, chamar Deus de Senhor, o meu Deus e tudo aquilo lá, e da realidade de quem Ele é, a consequência de tudo isso é um clamor desesperado, porque ele sabe quem Ele é e quem Deus é. Então, se o seu conhecimento de Deus, o conhecimento de si mesmo, não tem colocado no seu coração, entende o que eu vou dizer? Um desespero, algo está errado. Porque o nosso conhecimento de Deus, o conhecimento de nós mesmos, deve produzir em nós um desespero que vai nos levar a clamar realmente. Imagina que você tem uma doença e você sabe que só um médico no Brasil inteiro pode curar a sua doença. Você sabe que é ele, é o especialista. E ninguém fora dele vai conseguir curar a doença que você tem. Talvez você vai fazer de tudo, mandar um e-mail, pegar o WhatsApp dele, ligar, vai gastar tudo que você tem fazendo uma viagem para bater na porta dele e clamar desesperadamente: eu preciso da tua ajuda, porque só você pode resolver esse meu problema. Veja, a realidade de quem Ele é e de que a sua situação vai te levar a fazer tudo para clamar pela ajuda e pelo auxílio, pela intervenção dele. Quando nós começamos a conhecer a Deus cada vez mais e conhecemos quem nós somos, nós vamos fazer tudo para clamar a esse Deus, porque a gente sabe que toda a nossa vida depende disso. O que me leva à terceira aplicação, e com isso nós terminamos. O que você tem ansiado e desejado na sua vida? Qual é o anseio do seu coração? O que está lá no fundo do seu coração? Aquilo que você mais deseja. Seja sincero com você. Você deseja realmente Deus, a sua palavra, a sua salvação e a comunhão com Ele? Ou está muito preocupado com a fama que você vai ter na internet, com a promoção que você vai ter no trabalho, por ser um cara descolado, legalzão, por ser uma mulher que todo mundo vai admirar e outras mulheres vão querer ser igual? Qual é o desejo no fundo do nosso coração? Mas o salmista termina este clamor dizendo: como anseio pelos teus preceitos. E a minha oração por todos nós essa noite é que este mesmo anseio seja encontrado no fundo dos nossos corações. A gente possa chegar e dizer para Deus: Deus, o que eu mais anseio é a tua palavra, é a comunhão contigo, é a tua salvação. Que Deus nos abençoe, irmãos.